aos Filipenses. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Filipenses, versos 1 a 7. Vencemos o capítulo 2 com as bênçãos que ele nos trouxe. E agora vamos iniciar o estudo desse capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos 1 a 7. O texto nos diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Muito bem, meus irmãos. Nessa série de estudos, ingressamos aqui no capítulo 3, e o capítulo 3, ele faz parte de uma outra seção, embora a carta aos Filipenses, como um todo, ela tem esse objetivo de fortalecer a igreja diante das perseguições externas e das lutas internas, mas Paulo ele vai separando as seções de forma diferente. E aqui, na seção que inicia no capítulo 3, Paulo vai tratar especificamente sobre a influência, que a gente vai chamar de influência perniciosa do judaísmo dentro da comunidade cristã. Então, o que acontecia? O cristianismo ele avança, a pregação do Evangelho de Cristo, a apresentação de Jesus como o Cristo, o prometido do Velho Testamento, ela vai alcançar o coração dos gentios, vai alcançar também o coração dos judeus. Só que entre os judeus convertidos, nós tínhamos aquele grupo que reconhecia que Cristo, que Jesus era o Messias prometido, mas não abria mão dos rituais e de toda aquela prática da lei como algo necessário para a salvação. Então, o indivíduo vem, ele abraça a fé em Jesus Cristo, a pregação em Cristo, mas ele não abraça a convicção de que a salvação é pela graça. Ele continua acreditando que para ser salvo era necessário cumprir a lei. E aí esses judeus, eles vão promover aquele mal-estar dentro da igreja, vão tentar corromper a pregação do cristianismo e vão tentar transformar a igreja no judaísmo. Eu comentava com a minha filha hoje a respeito desse texto, né? Eu estava lá estudando o texto, e ela perguntou assim: sobre o que você vai falar hoje à noite? E eu falei: vou falar sobre essa influência do judaísmo na igreja cristã. E aí começamos a conversar a respeito disso, né? E eu disse: olha, o tempo passa, mas o coração do homem não muda, né? A gente vive algumas coisas muito semelhantes a isso nos nossos dias. Uma das semelhanças é quando a pessoa está numa igreja e aí ela se desentende com a liderança da igreja, se desentende com os irmãos da igreja, e aí ela sai daquela igreja, e ela sai falando mal da igreja, de tudo aquilo que tem na igreja, e aí ela procura uma outra igreja, às vezes de uma denominação diferente, e aí ela chega dizendo que tudo na outra igreja estava errado, e aí começa a frequentar a nova igreja, e aí passa um tempo, e o que ela começa a fazer?
ela começa a querer fazer com que as coisas que aconteceu na outra igreja sejam praticadas na igreja de cá. E a gente diz assim, mas não estava ruim lá? Não saiu de lá porque lá não estava bom, aí vem para cá agora e quer mudar aqui, quer transformar aqui na de lá. Se transformar aqui na de lá, daqui a pouco aqui não vai estar bom, vai sair para outro lugar. Mas isso faz parte desse coração difícil do ser humano. E aí nós encontramos essa realidade na igreja dos filipenses. Então, a ameaça que o cristianismo enfrentava, e Paulo está se esforçando por fortalecer a igreja, para que a igreja não só resista às perseguições, mas ela continue avançando no sentido de proclamar o evangelho da salvação de Jesus Cristo. E aí, a carta de Paulo nos mostra que o desafio da igreja não era só a perseguição externa. Então, a igreja, durante muito tempo, foi perseguida pelos próprios judeus que não acreditavam que Cristo era o Messias, e perseguiam a igreja como se fosse uma seita. Também, o avanço do cristianismo começa a incomodar o Império Romano, porque, na verdade, para os romanos, para o imperador, os cristãos estão adorando um outro rei, que não é o imperador. Então, a igreja começa a ser perseguida também pelo Império Romano. Mas Paulo nos mostra que a grande preocupação não estava com a ameaça externa, mas com os problemas internos causados exatamente por esses judeus convertidos a Cristo e que não aceitavam abrir mão do conceito de salvação pelas obras ou pelos rituais judaicos. Então, para aqueles judeus, vamos acreditar em Jesus sim, mas tem que circuncidar, se não circuncidar não vai para o céu. Vamos aceitar Jesus sim, mas tem que guardar as festas, tem que guardar as leis, tem que guardar o sábado, tem que guardar tudo aquilo que o judeu guardava, porque senão não vai para o céu. E aí o apelo de Paulo tem como objetivo o fortalecer a igreja, os crentes em Jesus Cristo ali na cidade de Filipos, a respeito da sua fé e da sua confiança em Deus e em Jesus Cristo, abraçando a fé na salvação pela graça e não pelas obras. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender que essa é a ênfase. Entendendo o objetivo de Paulo quando escreve essa carta, a gente consegue extrair de forma mais precisa as lições que estão nelas. Dito isso, então nós vamos para o verso 1. E o verso 1, o texto diz: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Regozijai-vos no Senhor é a primeira expressão. Um apelo à busca da satisfação em Deus, em um relacionamento com Deus, no desfrutar de Deus e não naquilo que se pode receber de Deus. Esse é o primeiro ensinamento que nós extraímos desse texto. Meus irmãos, precisamos encontrar alegria em Deus, mais do que naquilo que Deus pode nos dar. Então, eu tenho dito que o maior presente de Deus para nós é Deus presente em nós. Esse é o maior presente. Então, qualquer outra coisa que eu receba de Deus é muito menor do que o privilégio de ter comunhão com Ele. O que me atraiu ao cristianismo, o que me atraiu à igreja evangélica, o que me atraiu ao evangelho pregado por essa igreja, não foi aquilo que Deus poderia me dar, mas foi o desejo de conhecer Deus. E quando nós buscamos a Deus pelo desejo de conhecê-lo, de estar com Ele, então nada do que aconteça, nada do que venha às nossas mãos, ou nada do que seja retirado das nossas mãos, vai nos desanimar da caminhada cristã. Mas eu preciso desejar Deus, mais do que qualquer outra coisa. Então, eu preciso buscar Deus, mais do que aquilo que eu possa imaginar que Deus vai me dar. Eu preciso buscar e desejar Deus, mais do que aquilo que eu possa realizar na caminhada cristã, mais do que o ativismo religioso, mais do que o tradicionalismo. Existem pessoas que amam mais a tradição cristã do que o Deus da Bíblia. Então, alguém já disse que
Tradicionalismo é a fé morta daqueles, perdão, é a fé viva, não, peraí, não vamos errar, né? Tradição é a fé viva dos que já morreram, e tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Então, quando os crentes do passado, comprometidos com Deus, desejosos de impactar a sua geração, olharam e fizeram a leitura da realidade social, dos desafios, e criaram algumas ferramentas, eles criaram algo novo para poder apresentar o evangelho imutável dentro daquela realidade. Aí, a geração seguinte pega aquele modelo que foi algo novo e transforma aquilo numa tradição. Aí, a outra geração pega aquilo e diz, isso aqui é imutável. Nas palavras do pastor Ebenezer Bittencourt, é inamovível, não se pode mexer mais. Só que a geração seguinte está vivendo outros desafios, está vivendo uma outra realidade. E talvez a estratégia que foi extraordinária para 2 gerações atrás, já não impacta tanto nessa geração que estamos vivendo. Mas aí, a gente já transformou aquilo num tradicionalismo, não pode mexer. Porque no passado, o passado viveu outra realidade. Quando nós nos apegamos às estruturas, às estratégias, e não ao Deus que é vivo, imutável, e que quer alcançar as pessoas em todo o tempo, independentemente da realidade dela, quando nós erramos esse alvo, nós deixamos de servir a Deus, e acabamos servindo às estruturas, servindo aos modelos, ou às vezes servindo a nós mesmos. Paulo está chamando a atenção para isso. Houve um tempo em que aquele modelo, que é a sombra do que havia de vir, servia. Quando aquele que havia de vir veio, as sombras já não cumpriam a sua função, precisavam ser largadas de lado. Mas aqueles judeus não conseguiam fazer isso. Então, isso precisa chamar a nossa atenção. O evangelho é imutável, o Deus a quem nós servimos é imutável, mas as estratégias precisam ser ajustadas à nossa realidade. Eu tenho falado sobre isso, me converti numa igreja batista em uma cidade com 17 mil habitantes, um ovinho. Pastoreei durante 25 anos uma igreja em uma cidade com aproximadamente 70 mil habitantes, mas assim, uma roça um pouquinho maior, né? E aí, as estratégias de evangelização, as estratégias de lidar com o povo, com a comunidade lá, era uma. Aí eu chego em Juiz de Fora, numa igreja no centro da cidade, as estratégias usadas lá não cabem aqui, temos que usar outras estratégias. Bom, então por causa disso, o evangelho perdeu o poder? Não, o evangelho continua sendo poderoso. Eu preciso encontrar uma maneira diferente de levá-lo até as pessoas. O objetivo é levar o evangelho da salvação ao coração das pessoas. Como é que vai fazer isso? Se vai ser com telegrama, se vai ser com mensagem no WhatsApp, se vai ser com megafone, se vai ser com vídeo. Como é que chega a mensagem? A mensagem precisa chegar até as pessoas. Porque se eu faço a mensagem chegar, a mensagem continua sendo transformadora. 2 Coríntios 5, verso 18, o texto diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. O objetivo de Deus, quando nos estendeu a mão salvadora em Jesus Cristo, não foi apenas de nos livrar do inferno, não foi de nos conceder alguma bênção material nesse momento da nossa vida, ou de nos conceder vida eterna. O objetivo de Deus foi nos reconciliar com Ele. Então, o privilégio maior que a salvação nos concede é a de nos relacionarmos com Deus, de podermos novamente nos aproximar dEle e desfrutar da presença dEle. Não temos que nos alegrar pelo fato de termos feito algo, ainda que seja algo muito significativo.
Por quê? Porque nessa caminhada com Deus não há lugar para orgulho, não há lugar para alguém pensar que é melhor ou pior que o outro. A caminhada tem como objetivo nos levar para Deus, e é Deus a origem e a razão de todas as coisas. Aquilo que eu posso fazer para Deus, eu só posso fazer porque Ele me permite fazer, Ele me capacita a fazer. Então a glória é dele, não há lugar para orgulho. Então Paulo diz, olha, regozijem-se no Senhor. E ele diz, olha, eu não vou me cansar de dizer isso para vocês, de repetir. Eu já falei isso outras vezes, vou falar de novo. Por quê? Porque isso é segurança para vocês. Repetir essas coisas é segurança para vocês. O poder e a importância de repetir para lembrar, né? A educação, a instrução, ela vai nos dizer exatamente isso, né? Quanto mais eu repito, mais fácil de eu reter, né? A repetição leva ao aprendizado. Então Paulo diz, precisamos repetir. Questões espirituais precisam ser lembradas constantemente, a fim de conformar a mente e o coração à vontade de Deus. Então, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Talvez você já tenha lido várias vezes, né? Eu conheço uma família que eles têm esse hábito. Todo ano compram uma Bíblia nova e leem aquela Bíblia toda. Terminou de ler aquela Bíblia, ou vai doar para alguém, vai fazer alguma coisa, compra outra Bíblia, numa outra versão, e lê a Bíblia toda. Mas já não leu uma vez, gente? Né? Tem que ler de novo, tem que ler constantemente. Porque a gente precisa não só conhecer o conteúdo, mas a gente precisa permitir que esse conteúdo santo, ele vá passando por nós, e passando, ele vá deixando em nós aquilo que é de Deus, e retirando de nós aquilo que não é de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O nome disso, irmãos, a ciência nos nossos dias vai chamar isso de PNL, Programação Neurolinguística. É uma reprogramação mental. Pastor, mas isso é uma lavagem cerebral. Não, lavagem cerebral é aquilo que você recebe todos os dias quando senta no seu sofá e liga a TV. Isso é lavagem cerebral. Lavagem cerebral é aquilo que você recebe todos os dias que você liga o seu rádio e você está ouvindo as notícias que são tendenciosas e ouvindo a música que também está fazendo apologia a alguma coisa que não é cristã. Isso é lavagem cerebral, você nem percebe, mas aquilo está moldando a sua maneira de pensar. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, o seu cérebro, o meu cérebro, é programado, é programável e é reprogramável. Então, reprograme segundo a vontade de Deus. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, se é algo bom, pense nisso. Preencha a sua mente com aquilo que é bom, preencha a sua mente com aquilo que é santo. E quando você fizer isso, os seus pensamentos começarão a ser pensamentos santos, os seus desejos começarão a ser desejos santos, as suas emoções seguirão isso, porque é isso que o nosso cérebro faz. Quando a gente diz para ele que algo é importante para nós, ele se reprograma para que a gente, nas nossas reações químicas aqui no cérebro, nós começamos a sentir alegria, prazer e motivação com aquilo que a gente disse para ele que é bom. Então Deus sabe como Ele nos fez. Por isso que Ele diz que a gente precisa meditar na palavra dEle dia e noite. É isso que vai fazer com que eu comece a desejar, a amar aquilo que é de Deus. Então, se eu digo, eu já sei disso, e aí eu vou ocupar minha mente com outras coisas, eu sei, mas não vou desejar. Eu sei, mas não vou me alegrar. Eu sei, mas não vou ter disposição para fazer. Então, eu preciso usar a minha inteligência para entender qual é a vontade de Deus. E obedecendo a Deus, eu permitir, então, que Deus conduza a minha vida. Esse é o conselho. Então, vamos repetir. Aquilo que é bom precisa ser repetido. Versos 2 e 3, o texto diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros,
Acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Acautelai-vos dos cães. Paulo está se referindo àqueles que consideravam os gentios como malditos. Então, vejam só, nós estamos falando sobre crentes. As cartas do Novo Testamento nunca foram dirigidas aos não crentes. As cartas do Novo Testamento foram dirigidas à igreja, a pessoas que haviam confessado Jesus como Senhor e Salvador e estavam congregando. Então, o que o texto está nos dizendo é que no meio da igreja, a igreja primitiva, aquela igreja que a gente pensa, não, a igreja primitiva era perfeita. Não, não era igualzinha de hoje. Os mesmos problemas. No meio da igreja, nós tínhamos irmãos que olhavam para aqueles que eram irmãos também, mas que eram gentios, não eram judeus, porque não eram judeus, não faziam parte do povo de Deus, e consideravam aquelas pessoas como malditas. Essas são as pessoas que estavam congregando, e que estavam fazendo com que a igreja fosse corrompida na sua fé. Então, Paulo diz, acautelem-se desses cães, pessoas que se dizem cristãs, mas que têm um comportamento, têm uma atitude que destrói a igreja, ao invés de edificá-la. Acautelai-vos dos maus obreiros, aqueles que queriam convencer os crentes da necessidade da circuncisão. Olha, você é crente, né? Jesus é o Salvador, mas se você não se circuncidar, não vai. Se você não for na reunião lá da corrente dos, não vou falar os números, senão a gente identifica a igreja, né? Mas se você não for na corrente, você não vai para o céu. Se você passar pela sua cabeça, você deixar de congregar nessa igreja aqui, sair daqui para ir para outra igreja, pronto, perdeu a salvação também. Nós temos discursos assim nos nossos dias, né? Então, a salvação não vem de Cristo, a salvação vem da igreja, do rótulo denominacional. A salvação vem do obreiro que está à frente, daquele pastor ou o apóstolo, ou seja lá o título que dá. Você esvazia o poder de Cristo. Meus irmãos, a Bíblia diz que a salvação vem através da fé em Jesus Cristo. Então, a salvação não vem pelo batismo. Bom, o que nós entendemos é que aquele que crê deseja ser batizado. Amém? Porque Cristo, o nosso Senhor, nos deu isso como ordenança. Agora, não significa que enquanto a pessoa não for batizada, ela não está salva. O batismo não é para salvar. O batismo é para ser ministrado aos salvos. Então, a salvação vem antes do batismo. Creu em Jesus e está salvo. Pastor, mas olha, a pessoa confessou Jesus como Salvador, mas ela ainda não está comprometida com nenhuma igreja, ele está salvo? Eu não sei nem se aquele que foi batizado está salvo, mas se ele creu em Jesus Cristo, ele está salvo. Pastor, mas ele estava aqui na igreja, chegou a ser membro aqui, agora saiu, está lá no mundo, ele perdeu a salvação? Não, isso com certeza não, ele não perdeu, ou ele ainda é um salvo, e em algum momento ele volta, ou ele nunca foi um salvo, e aí a gente precisa evangelizá-lo, orar por ele, para que ele se converta. Mas a obra que Cristo faz a nosso favor, ela não pode ser desfeita. Ela não é uma obra pequena, que precisa de ajuda, que precisa de estacas, que precisa de escora para ficar de pé. Salvação é fé em Jesus Cristo. Aquele que crer será salvo. Então, não precisa de ajuda, não precisa de escora. O que a gente espera, na verdade, é que aquele que creu em Jesus Cristo, que se tornou a habitação do Espírito Santo de Deus, ele sinta o desejo de conhecer e fazer a vontade de Deus. Mas, para a salvação, ele só precisa da fé em Jesus Cristo. Acautelai-vos da falsa circuncisão. A circuncisão que é meramente física,
é o que Paulo está dizendo. Não é uma questão, uma marca física que vai levar alguém para o céu. Assim como não é o certificado de batismo que vai levar alguém para o céu, o nome no rol de membros. Eu tenho dito, meus irmãos, o dia que Jesus voltar, os anjos de Deus não estarão procurando na secretaria das igrejas o livro do rol de membros, para saber quem é que vai para o céu. Quem vai para o céu é quem é a habitação do Espírito Santo de Deus. Jeremias, capítulo 4, verso 4. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que ninguém possa apagar, por causa da maldade das vossas obras. O texto está sendo dirigido a pessoas que fisicamente eram circuncidados, mas que espiritualmente não estavam comprometidos com Deus. Aquela circuncisão não adiantava de nada. Deuteronômio 10, 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então, a circuncisão no Velho Testamento era um símbolo para identificar o povo de Deus. Mas se há circuncisão física e não há comprometimento espiritual, o homem está separado de Deus, ainda que identificado fisicamente como povo de Deus. Paulo diz: guardai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão verdadeira somos nós. Nós quem? Nós os que cremos em Jesus Cristo, nós os que estamos comprometidos em buscar o conhecimento de Deus e em servi-lo de todo o coração. Versos 4 a 6, o texto diz: se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. E aí eu fico imaginando assim, a sabedoria de Deus, quando Deus separa Paulo para ser apóstolo nesse contexto, no contexto dos gentios, mas que também os judeus estavam ali juntos e que se julgavam mais importantes, se julgavam mais santos do que os gentios. E aí eles vão fundamentar essa santidade deles e essa confiança de salvação nas obras, nas leis judaicas, com base naquilo que eles faziam. E aí Deus pega Paulo, com todo o zelo, toda a história dele de preparação para a liderança judaica, e agora convertido ao cristianismo, e o coloca lá para escrever exatamente isso. Então, Paulo diz: olha, tem alguém entre vocês que bate no peito e diz: olha, eu sou melhor do que vocês, eu sou mais santo, eu mereço mais entrar no céu do que vocês, porque eu sou judeu, porque eu faço isso, e vai descrevendo. Paulo diz: espera aí, se tem alguém que poderia se gloriar, esse alguém sou eu. E aí ele vai descrever: circuncidado ao 8º dia, isso fazia parte da lei de Deus para os judeus. Gênesis 17, verso 12, a idade de 8 dias, todo varão entre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, tanto nascido em casa, quanto comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua linhagem. Essa era a orientação de Deus. Ao 8º dia de vida, o menino precisava ser circuncidado. E aí Paulo diz: olha, talvez alguns outros tenham sido circuncidados e em outro momento falhou, esqueceu, o pai não foi zeloso. Eu não. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, ou seja, eu não sou prosélito, e não houve nenhum prosélito na minha linhagem. O que era o prosélito? O prosélito era o gentio convertido ao judaísmo. Era o gentio que ouviu falar do Deus de Israel, começou a frequentar uma sinagoga, entendeu a orientação, a lei de Deus, desejou esse Deus para ele,
e então ele se submete ao judaísmo, ele abraça a fé judaica, ele abraça o Deus de Israel, então ele é um judeu prosélito, ele não é um judeu de origem, mas ele é um judeu pela fé. Paulo diz, não é o meu caso, eu sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim. Então, vejam, das 12 tribos, havia 2 tribos que eram, tinham uma história especial. Primeiro porque, com a divisão do reino, né, reino do norte, reino do sul, 10 tribos vão fazer parte do reino do norte, abandonam a Deus, abandonam a vontade de Deus, e aí você tem a tribo de Judá, e você tem a tribo de Benjamim, que permanece junto com a tribo de Judá, sendo fiel a Deus e a linhagem de Davi. Então, Paulo diz, eu sou da tribo de Benjamim. Mas tem outras curiosidades da tribo de Benjamim, que fazia com que os descendentes de Benjamim tivessem um olhar especial do ponto de vista espiritual. Por exemplo, Benjamim era um dos filhos da esposa amada de Jacó, Raquel. E é o único dos filhos que já nasce na terra prometida. Então, ser descendente da tribo de Benjamim tinha uma importância especial do ponto de vista espiritual e da tradição dos israelitas. Então, Paulo diz, olha, eu não só sou judeu, mas eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus, não só educado, ensinado a falar a língua hebraica ou aramaica, e não o grego. Nós tínhamos muitos judeus naquela época que tinham sido criados dentro da cultura grega, né, dentro da cultura helênica, e, portanto, tinham aprendido a falar o grego e não o hebraico ou o aramaico. Paulo diz, não, eu fui educado na língua do nosso povo. Para os irmãos fazerem ideia, havia entre os judeus até uma ideia, um conceito, de que a língua que Deus falava era a língua hebraica. Né? Uma certa forçação de barra, né? Mas eles imaginavam, é isso. Aliás, entre algumas igrejas dos nossos dias, nós temos esses conceitos também, né? De vez em quando o pessoal fala assim, não, pastor, eu estava lá, aí naquele momento lá do movimento do Espírito Santo, tinha uma pessoa lá falando em línguas e eu reconheci que era hebraico. Falei, opa! Então, os anjos falam hebraico. Havia esse conceito. Então, Paulo diz, olha, eu sou hebreu de hebreus, não só fui educado, ensinado a falar o aramaico, mas também hebreu de hebreus, porque meus pais eram hebreus, e a minha linhagem é toda de hebreus. Não havia Ok, já imaginava que fosse acabar a bateria. Não havia, segundo Paulo, em toda a sua linhagem, não havia nenhum gentio. Vejam só, na linhagem de Jesus havia Raabe, mas na linhagem de Paulo não. Paulo diz, então, se alguém tem que se gloriar, muito mais eu, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu. A facção, né, o grupo dos fariseus era o grupo mais zeloso pela lei de Moisés. Paulo diz, sou fariseu, zeloso da lei de Deus. Não media esforços nem sacrifícios para poder cumprir a lei, para poder fazer aquilo que, segundo a lei, ele julgava correto, a ponto de perseguir a igreja. Quanto ao cuidado, né, à prática do judaísmo, ele diz, eu fui irrepreensível. Então,
poderia se encontrar alguém que seguisse a religião como eu, melhor do que eu, não. Zeloso. Então ele diz, olha, por que alguém, então, vai querer se mostrar melhor, mais merecedor de alguma coisa de Deus? Se alguém tivesse que fazer isso, esse alguém seria eu. Mas depois de dizer tudo isso, o que ele diz no verso 7? Ele diz, mas o que para mim era lucro, ou seja, toda essa história dentro da sociedade judaica faria com que essa pessoa fosse tida como uma pessoa muito especial. Mas Paulo diz, o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor a Cristo. Então, porque eu entendi que a salvação é pela graça, a graça de Cristo Jesus, porque eu entendi que tudo isso que eu tinha, considerava como algo muito bom, não valia nada diante de Deus, eu lancei tudo isso fora, para que eu pudesse ter a Cristo, para que eu pudesse ter a salvação por meio da fé. Então, essas coisas, todas essas coisas que os judeus tanto celebravam, tanto valorizavam e consideravam que os faria melhor do que os outros, Paulo diz, todas essas coisas juntas não são capazes de produzir salvação. A salvação pode ser produzida no coração do homem através da fé na pessoa de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tudo aquilo que nós fazemos, aquilo que estamos fazendo hoje aqui, você saiu da sua casa e veio aqui para se reunir em oração, para depois entoar cânticos de louvor a Deus e depois participar desse estudo bíblico. Isso é obra religiosa. Tem valor? Claro que tem valor, porque você está fazendo algo que está ajustado à vontade de Deus e promove o seu crescimento, e promove o crescimento do reino de Deus, e promove o fortalecimento dos crentes. Então, isso é algo bom, é positivo. Mas, isso acrescenta alguma coisa à sua salvação? Não. Então, ninguém será mais salvo ou menos salvo. Ou você é salvo e é salvo pela fé em Jesus Cristo, ou você não é salvo e não tem obra religiosa que vai fazer com que você seja salvo. Então, se você crê em Jesus Cristo, creu em Jesus Cristo, está salvo. O que você fizer dali para frente é para expressar gratidão a Deus. Você não creu em Jesus Cristo, não importa a obra que você faça. Ela não vai fazer diferença para que você seja salvo. É isso o que a Bíblia nos mostra, quando ela nos apresenta o conceito de pecado, de separação de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, é isso que a Bíblia diz. Mas então a Bíblia diz que Deus encerra todos os homens, aqueles que tinham revelação, os judeus, aqueles que não tinham, os gentios, aqueles que são bonzinhos, aqueles que são maus, encerra todos os homens debaixo da mesma condenação, para a todos estender a sua graça através de Jesus Cristo. Então, alguns parecem estar muito perto da porta, outros parecem estar muito longe, mas se a porta fechar, estão todos do lado de fora. E a única forma de passar para dentro é através de Jesus Cristo. Então, se passamos para dentro pela fé em Jesus Cristo, louvado seja Deus, não temos nada do que nos gloriar. Se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio na cruz de Cristo. Foi Ele quem morreu por mim. É através da fé na morte dEle que eu tenho vida. Então, pela graça, somos salvos. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém, meus irmãos, poderá chegar no céu, estender o peito, inchar e dizer, Senhor, abre as portas do céu, para que eu possa entrar, porque eu tenho aqui uma lista de coisas que eu fiz e eu sou merecedor. Ninguém poderá chegar no céu dessa forma. Nós chegamos no céu com o nosso coração transbordante de gratidão pela salvação que nos alcançou através da fé em Jesus Cristo. É isso o que Deus espera. Jeremias 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Não por obras, mas pelo desejo de estar com Deus. Não para mostrar alguma coisa que tente impressionar a Deus, porque a gente não vai conseguir, mas pela alegria de desfrutar do privilégio que Deus nos concede em Cristo Jesus, de estar na presença dEle. É isso o que deve nos mover. Eu busco a Deus porque eu sei que Deus é bom, e eu sei que é bom estar com Deus, e eu sirvo a Deus para expressar minha gratidão por aquilo que Ele já fez por mim, não por qualquer coisa que eu espero que Ele faça por mim como retribuição do meu serviço. Não fazemos favor para Deus, Deus faz favor para Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao nosso Deus, e depois nós vamos entoar mais uma canção de louvor ao Senhor. Santo Deus e Pai que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra que, preservada por todos esses anos e séculos, nos alcança nessa noite e nos faz entender um pouco mais do Teu propósito para nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque pudemos estar aqui e pudemos ler e meditar na Tua palavra. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, Senhor, e ajuda-nos a estabelecermos um comportamento que dê uma resposta cristã a cada circunstância a qual nós formos submetidos no nosso dia a dia. Que possamos, independentemente de considerarmos a vida mais fácil ou mais difícil, de considerarmos que as coisas estão nos favorecendo ou nos desfavorecendo, independentemente de estarmos considerando que estamos tendo lucros ou prejuízos, que a nossa resposta seja sempre uma resposta que revele a nossa segurança e a nossa esperança depositadas no Senhor e a salvação que o Senhor nos concedeu na pessoa do Teu Filho. Que o nosso testemunho alegre o Teu coração e promova o Teu reino. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nosso Deus.